Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje então um feriadinho, né? E tô aqui aproveitando para sair assim sobre a maternidade, sobre todos os desafios, né, que a gente enfrenta. Fer, vê se foi o convite para ti. Então a gente hoje vai falar aqui um pouquinho sobre a maternidade, né? Como que muda a vida da gente. Deixa eu ver se o convite está indo. Vê se aparece para ti, Fer, o convite que eu mandei. Então, gente, boa noite para quem está chegando aqui. Para quem não lembra, né? Hoje a gente vai fazer uma live. Vou fazer uma live com a Fernanda, do perfil do Equilíbrio e Harmoniza. A gente vai falar sobre maternidade. Oi, Fê. Tô te escutando, mas agora tô te Tudo ouvindo. bem? Bem, a minha internet tá, não sei se tá travando um pouquinho aqui. Tu tá me ouvindo bem? Tá, tô te ouvindo bem, aham. Tu Ah, tá me ouvindo bem? sim, tô ouvindo bem também. Bom, boa noite. Então tá certo. Muito obrigada por ter aceito o convite aqui da gente falar um pouquinho sobre a maternidade, né, e os desafios que ela traz pra gente depois que se torna mãe. Bom, É queria te pedir verdade. primeiro, assim, para tu te apresentar, né, para quem é do meu perfil aqui que não te conhece, saber um pouquinho mais quem que é a Fernanda. Certo. Bom, primeiramente, obrigada, né, por esse convite. Acho que a maternidade, assim, é algo realmente transformador, né? Eu fiquei muito feliz, então, pelo convite de poder falar um pouquinho, né, sobre essa fase da nossa vida tão bacana, né? Então, eu sou a Fernanda. Hoje eu tenho uma página da Equilíbrio e Harmoniza, onde eu falo bastante sobre a questão de meditação, mensagens, né? Toda essa parte de energias, né? Até um tempo atrás, antes do meu bebê nascer, eu estava trabalhando com questões de japamalas, enfim, né? E aí acabou que depois do nascimento dele, eu acabei me dedicando mais à questão de passar mensagens, né? Porque eu não consegui trabalhar com os meus japamalas mais, né? Em função disso tudo, porque a vida realmente muda, né? Hoje eu também eu trabalho, né? Hoje na indústria, né? Então essa minha parte de trabalhar com energias e mensagens ficou é o meu hobby, é o que eu gosto, né? Foi por isso que eu criei a página e resolvi compartilhar um pouquinho do meu conhecimento também, né? Então acho que é isso. E o Caetano tem que idade que ele tá agora, Fer? Ele vai fazer 7 meses. 7 meses ele vai fazer. Passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Nossa, eu diria que a maternidade, ela se resume em uma palavra que é, aliás, duas, que é momento e intensidade, né? Porque tu vive muito o momento e é tudo muito intenso, né? E Não muda existe muito rápido de outra uma hora palavra, para outras outra, duas né? palavras. Sim, exatamente, exatamente. Ahn, bom, Bom, tu também é mãe, né? sim, Sabe como é que passa rápido. duas vezes, né? E nossa, assim, estão sendo experiências bem diferentes uma da outra, né? Desde o Olha, parto, desde de a criação também, porque até eles nem têm muita diferença de idade, né? Tem quase 7 anos de idade, só que, nossa, mudou muita coisa de lá para cá. Antigamente, eu digo assim, 7 anos atrás, não se tinha tantas informações nas redes sociais, não se tinha muito WhatsApp, não se usava, né? E aí hoje em dia é muita informação, né? Então a gente tem que filtrar um pouco das coisas.
né? Na época que eu tive a primeira gestação, assim, tinha pouca coisa, nem aplicativo direito tinha para te estar acompanhando quantas semanas de gestação e tal. Então, assim, mudou muita coisa em pouco tempo. Então, tu imagina de tempos para trás para cá, né? E, e como eu falei, Não, exatamente. foram duas estações bem diferentes, assim. E eu queria saber de ti, assim, como é que foi a tua gestação, se tu te preparou, assim, se tu estudou para saber como é que seria, mais ou menos, né? Sobre o parto, sobre o pós-parto, como é que foi, assim, para ti? Tá. Deixa eu só te perguntar, tu tá conseguindo me ver, sim? Porque a tua imagem tá meio borrada aqui pra mim. É, Tu tá conseguindo me ver? sim, tá um pouquinho tremida, assim, a tua imagem, mas dá para te ver. Tá, não, tranquilo. Bom, então, acho que sim, tá? A pergunta que tu me fez referente se eu estudei ele. Eu estudei bastante, tá? Eu e meu esposo, a gente estudou muito sobre maternidade, a gente assistiu alguns documentários, né? E uma coisa que a gente tinha muito clara para nós, assim, era a questão também do parto normal, né? Então, eu acho que, assim, a partir do momento que tu sabe que tu é mãe, eu digo que é o momento antes do bebê, as fases, né? Tu descobre que tu tá grávida, daí toda aquela emoção, daí tu conta pra família, né? Aí tu fica aquela espera, tu compra roupa, tu faz o choval, né? Tu fica se preparando para o parto, né? E eu acho que a maternidade, ela sempre foi muito romantizada, né? A gravidez em si sempre foi muito romantizada, né? Eu, graças a Deus, tive uma gestação bem tranquila, assim, sabe? A gente foi até o final. O final não, o Caetano nasceu com 37 semanas e 4 dias, né? De parto normal. Sim. Mas foi toda uma preparação, foi todo um estudo para saber o que, que era melhor, o que, que a gente queria, como que ele viesse ao mundo, né? A gente tinha muito claro para nós que ele que deveria escolher o momento dele, né? Claro que se precisasse de uma cesárea, tudo certo, eu ia fazer, sabe? Mas a gente se preparou muito para o momento do nascimento dele, sabe? Então, foi assim, até ele nascer, eu diria que foi a vida seguiu normal, sabe? Tipo, bem sinceramente, a vida seguiu normal, porque tu sente o bebê mexer, tu se prepara para a chegada de alguém, aquela expectativa toda de amor, né? De sensibilidade. E a partir do momento que o bebê nasce, parece que, tipo, vira a chave, assim, né? É. A chave vira de uma forma que tu te diz assim, meu Deus, e E agora? O que agora, eu faço, né? o que que eu faço, né? Bem assim, né? Exatamente. Sabe que nas minhas duas experiências, né, o Rafa, a gestação dele foi até. Oi? Tá conseguindo me ouvir? Travou um pouquinho. E acho que caiu aqui, não tô te ouvindo. Não, eu tô te vendo e tô te ouvindo. Eu não tô te ouvindo. Não? Tá me vendo? Deixa eu tentar. Quer que eu tento de novo, talvez? Tá conseguindo me ouvir? Acho que deu uma caída na internet aqui. Não tá me ouvindo? Tenta. Tá me ouvindo? Não? Tô te ouvindo bem baixinho, assim. Deixa eu ver se eu consigo trocar de lugar aqui. Tá. Vou trocar de lugar pra ver se a gente consegue conversar. Vamos ver se volta o sinal pra cá. Bom, para quem está chegando agora, então, só para falar para vocês aqui que a gente está tendo uma conversa sobre a maternidade, os desafios que a maternidade apresenta para a gente, né? Que existe a mulher antes da maternidade, depois a mulher depois da maternidade. Só que essa mulher depois da maternidade meio que às vezes fica um pouco perdida, né? Porque novas demandas surgem e aí a gente. Opa, caiu. Espera aí que eu vou chamar a Fernanda de novo. Vamos ver se ela vai conseguir aceitar. Tá conseguindo me ouvir agora? Tá me ouvindo?
Não tá me ouvindo? Tá com um pouco de ruído, parece. Não sei se. Bem baixinho. Tu consegue me ouvir bem? Ai, agora voltou, graças a Deus. Desculpa, acho que deu uma Ah, queda na internet aqui. não, imagina. Bom, continuando então, né? Eu tive duas gestações bem diferentes, né? Então, assim, ó, a do Rafael, quando ele nasceu, foi cesárea, né? Com 38 semanas e 5 dias, se eu não me engano. Então, assim, foi uma ansiedade um pouco diferente, né? Porque eu sabia o dia e mais ou menos a hora que ele ia nascer, né? Por motivos, Sim, assim, pessoais e com a médica, foi optado por cesárea. E inconscientemente, na segunda gestação, eu até queria parto normal, mas assim, ai, aquela coisinha, cesárea, né? E mesmo eu sabendo que o parto normal é melhor, mas ficava aquela coisa, cesárea, tu vai lá, tem o dia marcado e coisa e tal. E eu, na minha cabeça, também, né? A gestação ia ir até o final. E não foi isso que sim, aconteceu, né? Foi tipo assim, questão de 24 horas. Eu comecei a entrar em trabalho de parto e quando eu vi, já estava na hora dela nascer e não me caía a ficha que ela ia nascer, sabe? Na minha cabeça, sim. jamais eu teria imaginado que ela ia nascer de parto normal e prematura, com 31 semanas, né? Então 31? foi assim, um choque. 31. Ela nasceu de Nossa, 31 semanas. Então, assim, foi um susto muito grande, sabe? Um susto, assim, que eu não desejo para nenhuma mãe ter filho prematuro, nossa. né? Porque é uma realidade bem diferente, sabe? Deve ter E todo um foi bem, emocional assim, envolvido, né? todo emocional envolvido e assim, ó, a pior parte para mim, o parto em si, sabe, o fato de ter sido normal, eu achei tranquilo. Eu te digo assim que se eu tivesse um outro filho, hoje eu teria de parto normal, né? Porque a recuperação foi muito rápida, assim, foi muito tranquila. Só que o fato de eu ter que sair do hospital sem ela, sabe, de vir para casa e ter que ir 3 vezes por dia no hospital, né? Ter que não poder pegar ela no colo. Eu demorei, acho que quase 11 dias, assim, para poder pegar lá no colo, sabe? Isso aí foi bem difícil, assim, né? Porque, e no caso, eu tive as duas experiências bem diferentes. E, tipo, tu Bem sair da diferente. maternidade com filho, tu chega em casa, tem, né, toda aquela coisa diferente, assim, que a gente, né, vê a maioria do pessoal falando. E aí, quando tu tem um filho prematuro, as coisas é assim, tu vibra por cada grama que ele ganha, daí tu vai lá de manhã ele ganhou, daí tu já vai de noite já perdeu, sabe? É umas coisas Sim. assim. Então, e eu digo que eu aprendi, estou aprendendo até hoje, ser mãe de novo, sabe? Por isso que eu entendo hoje quando dizem que cada filho é único, porque vieram do mesmo lugar e têm personalidades tão diferentes, né? E assim, o fato de ser prematuro, muita coisa com o meu filho eu não prestava atenção, eu não ficava reparando se ele já estava na época de rolar, se ele já estava na época de caminhar, de gatinhar, sabe? E hoje Aham. com ela, por ser prematura, tem coisa que a gente tem que estimular, né? Tem que fazer um acompanhamento com os especialistas. E aí, então, também muito mais informação, né? Então a gente acaba que vai atrás, né? Não, E então, exatamente, assim, para mim exatamente. são duas realidades bem diferentes. E eu não sei para ti, assim, se o teu parto foi mais ou menos como tu imaginava, se tu achou que, tipo, superou as tuas expectativas, como é que foi, assim, para ti? Sim. Sabe que eu acho que a gente tinha que fazer uma outra live só sobre parto, É porque verdade. é muito intenso, sabe? Eu, assim, que a gente estava esperando o Caetano pro dia 25 de fevereiro, por aí, sabe? Essa era a nossa data, de acordo lá com a nossa tabelinha. E a minha bolsa estourou dia 8. Então a gente tava super. Tanto que assim, eu tava trabalhando, tava tudo lindo, tudo maravilhoso. E de repente, tipo, do domingo pra segunda a bolsa estourou, né? Às 6 da manhã. Aí eu falei pro meu marido.
é hoje que ele vai nascer, né? Eu disse, o que que aconteceu? A bolsa estourou, né? Porque eu tava na cama, dormindo ainda, né? E eu senti, tipo, a bolsa estourar, né? E aí a gente sabia, né? Como a gente tinha estudado, por isso que é muito importante também estudar, né? Sim, Que a gente não preparar, né? precisava se desesperar, não precisava sair correndo pro hospital, né? Dava pra... Tanto que eu voltei a trabalhar, disse, bom, vou voltar a trabalhar, vou só avisar o pessoal lá que quando começar as dores eu saio, tipo, muito tranquilo, assim, sabe? Sim. E bola pra frente, né? Assim, o meu trabalho de parto, eu acabei indo pro hospital, tive que ficar lá, porque a minha médica disse, vai pro hospital, fica lá, se tiver tudo bem, volta. Só que daí eles acharam que o meu líquido estava um pouco escuro, e aí pediram pra eu internar, e já esperar vir as dores, né? Então eu fiquei, tipo, das 11 da manhã que eu fui pro hospital, eu comecei a sentir dor, era umas 5 da tarde, mais ou menos, assim. E aí das 5 ele foi nascer a 1 da manhã, sabe? Então eu fiquei sentindo, o meu trabalho de parto, ele foi muito doloroso, assim. Mas assim, eu digo, tipo, eu até gravei o meu relato de parto e mandei para algumas amigas para compartilhar mesmo, sabe? Porque eu acho que é importante isso. Mas o meu marido estava comigo 100% do tempo e eu digo assim, como é importante a gente ter alguém do lado ali, sabe? Porque se ele não tivesse ali comigo naquela hora, eu, sinceramente, eu acho que eu teria desistido, porque eu pedi para desistir várias vezes, sabe? Então ele foi, tipo, uma peça-chave para mim ali, tipo, me apoiando, não desiste, vai, tu consegue, né? Tinha também as enfermeiras lá que estavam me apoiando, porque a dor, ela é muito forte, né? Tipo, tu não É, imagina o que é uma dor de parto até tu tá ali tendo a dor, né? Eu lembro que eu e tipo, pensava assim, não meu tem, Deus, é, e hã? tipo, depois tu tá ali, depois que tu tá ali, não tem o que fazer. É, tem que nascer e deu, né? Exatamente. Tem que nascer. E daí ele nasceu e foi muito bacana, assim, tipo, ele veio pro meu colo, né? Eu consegui olhar o rostinho dele, tá, tipo, tudo perfeito, tudo lindo. E o parto normal, ele tem esse lado, assim, da recuperação, né? Eu já saí, tipo, vida que segue, né? A menina que estava do meu lado, ela tinha feito cesárea, acho que já fazia 2 dias ela estava lá, ainda que não conseguia caminhar direito. Claro, cada recuperação é uma, né? Mas a pós-recuperação ali do parto normal, ela é muito mais rápida, né? Ela te dói na É. hora, mas tu saiu dali e deu, né? Eu, no dia seguinte, eu fui embora. Fechou 24 horas, que era o período que eles precisam para fazer um exame no bebê. Eu fui embora, sabe? Então, quanto a isso, eu também te diria, se eu tivesse outro filho, com certeza eu iria tentar parto normal de novo, sabe? É. Sabe que eu, na primeira gravidez, né? Sim, meu marido foi comigo lá, porque tinha o dia, a hora marcada, né? E aí na segunda, aconteceu uma situação que ele tinha ido viajar, levar o Rafael para as férias na minha sogra, né? E justamente naquela noite, era numa quarta-feira, eu comecei a ficar ruim, eu comecei a ter contração. E eu não estava acreditando que aquilo era contração, sabe? Então eu fiquei toda madrugada, de quarta para quinta, tendo contração. Daí aí de manhã cedo amanheceu, daí como eu estava sozinha, daí fui pro hospital, né? E aí cheguei lá, me examinaram, falei com a minha médica e me mandaram para casa de novo, né? Já tomei uma injeção daquelas de corticoide, né? Que para o pulmão, se eu não me Aham. engano. Aí tá, Isso. vim para casa, né? E naquela, e não passava dor, e não passava dor, e daí começou a piorar, começou a piorar. Daí eu sei que 8 horas da noite, de quinta, eu retornei pro hospital, sabe? E aí nisso meu marido já tava vindo, só que eu só fui ver ele de novo umas 10 horas da noite, 11 Nossa. horas, que foi a hora que ele pôde ficar junto comigo, sabe? Porque daí, como eu já tava tendo bastante dilatação, né, não tinha mais o que fazer, e a médica disse, não, agora era parto normal, né? E aí, Aham. gente do céu, assim, foi muito intenso, porque até que as dores, eu achei pior as contrações do que a dor do parto em si, sabe? Sim. E aí foi Toda muito a vida. engraçado. Eu fui muito engraçada porque eu tava ali louca de dor, gente, eu já não raciocinava mais, assim, me perguntava e aí tinha que contar toda a história desde A quando gente vai começou. pra Partolândia, né? É, aí cada pessoa que chegava tinha que relatar e eu já nem tava mais, assim, conseguindo ter consciência das coisas direito para falar, né? E aí meu marido ali do meu lado e eu fazendo força e coisa.
E ele, umas 2 vezes ele teve que sair da sala de parto, sabe? Porque senão ele ia desmaiar, assim, porque ele ficou apavorado do jeito que eu tava, né? E também porque, tipo assim, quando ela nasceu, que a gente não sabia o que estava acontecendo, por que que ela estava nascendo antes, né? Porque eu tava tudo bem, os exames tudo ok. E aí ela Imagina. nasceu, gente, eu não consegui ver muito ela, sabe? A médica só me colocou ela na barriga, assim, eu vi de costas ela, sabe? E já tiraram ela e já levaram, porque daí já tiveram que levar pra UTI, coisa, sabe? E aí, Sim. então, tipo, esse negócio assim que tu falou ali do parto, que vai no colo, que eu não tive isso, sabe? Eu tive pouco tempo porque não se tinha muito tempo, né? Tinha que correr contra o tempo, na verdade. Sim, sim, E, sim. isso para mim foi bem marcante, sabe? Porque, tipo, ela nasceu 00:06 por aí, e eu só pude ver ela no outro dia, na sexta à tarde, sabe? Nossa, E meu até nem Deus. queriam me liberar para ver ela, assim, porque eu tava com os batimentos cardíacos muito altos, porque, claro, eu tava ansiosa, sabe? Eu até achava que eu Imagina tava que calma. cabeça barulho. Eu até achava que eu tava calma, porque na minha cabeça a gente ia vir pra casa, né? Porque peso ela tinha, mas aí foi que a gente descobriu que ela tinha tido uma pneumonia intrauterina, então que era uma coisa que tinha que tratar, que tinha que ficar na UTI, daí quando veio isso daí deu um baque forte, assim, sabe? E aí, como era véspera de Dia das Mães, nossa, daí aí juntou muita coisa, sabe? Mas enfim, né? Graças a Deus passou, assim, mas a experiência do parto eu achei legal, assim, eu gostei, né? Que nem eu falei, se eu tivesse outro filho, seria parto normal também. Só que é bem assim, né? E como foi uma outra realidade diferente, teve toda aquela sensação do pós-parto, sabe? De tu não saber se vai dar conta, de tu não saber se vai conseguir cuidar, né? Porque daí são outros tipos de cuidados, outras coisas que a gente tem que começar a olhar. E, nossa, bate muita insegurança, sabe? Bate. Depois, tipo, ela ficou um mês no hospital e aí a gente veio para casa. Mas só que quando tu chega em casa, independente se é bebê prematuro ou se é o bebê que nasce a termo, né? A gente fica muito perdida, né? Ai, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir cuidar? E cada coisinha que acontece, a Exato. gente já fica assim, assustada, né? Sim, exatamente. Nossa, eu digo, né? Nasce um bebê, nasce uma mãe e nasce um pai. É todo mundo novo, é tudo recém-nascido, né? É, Não é só o sim, bebê. E claro, tipo, que nem tu falou, tu já teve um filho, mas cada filho é um, né? Já tem uma experiência, né? Mas, tipo, que nem. Eu acho que o primeiro filho. Assim, ó. Tu tem um filho, tu é mãe. Tu tem 10 filhos, tu é mãe também. Mas se tu não tem nenhum, tu não é mãe. Eu digo assim, sabe? é, Porque o filho, tipo, ele te dá essa, vamos dizer assim, essa responsabilidade de ser mãe. Então, para mim, assim, a minha percepção foi que antes do amor, assim, veio a responsabilidade, sabe? Porque tu vai ser responsável por aquela vida, pelo que ele vai se tornar, por o que tu vai ensinar, né? Então, por isso que eu digo, quando ele nasce, tu chega em casa, bom, pra te ter noção, olha só, eu precisei contratar uma consultora de amamentação, porque eu queria muito amamentar, né? Então eu disse, bom, primeira coisa que a gente vai fazer é chamar alguém pra vir aqui. Ela veio, tipo assim, uns 2 dias depois que o Caetano tinha nascido, que a gente já tava em casa, né? A gente tava botando a fralda do neném virada, que a gente não sabia nem botar a fralda na criança. Aí sim, ela disse assim, não, gente, vocês estão fazendo errado. Não é assim. Tipo, a gente não sabia nada, né? E sim. aí, e aí o que que a gente definiu, né? Tipo, meu marido, eu tenho meu. A gente definiu assim, eu tenho meu momento com ele, que é o mamar, né? Então, ele fica comigo, e o momento dele é o banho. Então, até hoje eu nunca dei banho no Caetano, é sempre ele que dá, sabe? Até para ele ter esse momento, né? Enfim, com o pai e com a mãe. Mas quando a gente chega em casa, voltando um pouquinho, eu acho que eu não sei como é que foi pra ti, mas pra mim eu fiquei extremamente vulnerável. Parece assim que todas as minhas defesas emocionais, elas foram quebradas, sabe? Tipo, tudo que as pessoas me diziam me magoava muito, assim. Parecia que aquilo entrava de uma forma assim, como se estivessem realmente querendo me magoar, sabe?
Então, cada coisa, eu disse, eu não quero ver nada, não queria ver ninguém, sabe? Eu simplesmente disse assim, não venham me ver, me deixem, sabe? Eu quero ficar sozinha, eu quero entender o que tá acontecendo. Porque todo mundo que dizia qualquer coisa, ah, tem que fazer assim, não tem que fazer assado. Por quê? Por quê, sabe? Eu ficava me questionando. E eu acho que isso me pegou muito de surpresa, sabe? A gente sabe que a vida muda quando um bebê nasce, mas para mim, eu fui assim, eu fiquei extremamente vulnerável. E eu não sou acostumada a estar vulnerável, sabe? Emocionalmente. Então, isso foi uma coisa que mexeu demais comigo, assim. Foi, tipo, estar com as emoções à flor da pele, ouvir conselhos e dizer assim, não, por que que tem que ser assim, né? Porque a gente ouve muito pitaco, né? A gente ouve Sim. pitaco. Ai, faz assim, faz assado. Mas às vezes tu não quer ouvir. Tu simplesmente quer viver Sim. aquilo da forma que o teu instinto manda tu viver, sabe? Com os É, conhecimentos que tu teve ao longo dos teus estudos ali. Porque eu passei meses, né? Me aprofundando em muita coisa. E tinha coisas que eu dizia que ia ser assim, né? Por exemplo, bico, uma coisa que a gente não deu para ele porque nós não que tipo, era uma coisa que a gente não queria. E daí muita gente vem, não, que tu tem que dar bico. Não, a gente não vai pro bico, ponto, sabe? E aí fica essa sim. cobrança, mas eu não sei pra ti, sim, mas pra mim, assim, foi um período que eu realmente fiquei extremamente vulnerável emocionalmente, assim, foi bem difícil. É, tu sabe que o puerpério, para mim, também foi a fase mais difícil, sabe? E assim, na primeira gestação, né, tem toda aquela coisa, sabe, esses negócios de opiniões que a gente recebe das pessoas, né? Vem muito também em função de que é o primeiro filho e tal, né? Então, nossa, eu tive muito isso daí. E naquela época eu não tinha estudado sobre parto, nada, sabe? Não tinha muita coisa, né? E então, assim, as pessoas falavam aquilo, gente, tinha pessoas que vinham me visitar, às vezes eu não queria nem que pegasse ele no colo, sabe? Porque daí parecia que tu é que era a pessoa que não sabia cuidar, né? Teve muito assim, teve gente que, gente, assim, teve pessoas que uma situação que me aconteceu, tipo, uma pessoa que me conhecia de vista, assim, sabe? E veio na minha casa me Uhum. visitar. Eu tava bem no puerpério. E veio e queria pegar o Rafael e queria e começou a me falar um monte de coisa, sabe? Eu digo, gente, peraí, né? E assim, a segunda vez, na questão da Lavínia, assim, embora eu já tivesse amamentado o Rafael bem tranquilo, sabe? Assim, tive orientação no hospital, sabe? Para uma Sim, enfermeira lá para aprender, né? Na Lavínia, amamentação eu vou tirar de letra, né? E não foi assim. Eu tive que aprender de novo, sabe? E a gente teve que ter um acompanhamento com fono, um baita período, né? Teve uma fono fantástica ali na Unimed, que me ajudou muito, sabe? Sou muito grata a uhum. ela até hoje, assim, porque o que que acontece? Como a Lavínia era prematura, ela não conseguia ainda saber deglutir, engolir, respirar e fazer a pausa ao mesmo tempo. Então, tudo a gente teve que treinar, sabe? Então, assim, ó, quando eu vim para casa com ela, porque daí ela tentava fazer as coisas tudo ao mesmo tempo e baixava a saturação. E daí, guria, ela baixava a saturação, ficava roxa, e daí eu já me desesperava, dava um suador. E aí vinha um monte de gente na tua volta. Ai, mãe, por que não é assim? Sabe? Nossa, guria, eu saía assim, suada de lá, de tão nervosa que eu ficava. Nossa, E aí, eu quando eu cheguei em imagino. casa, sim, e daí, o que que acontece? Eu sempre conseguia amamentar bastante ela. E aí, então, no hospital eu acabava tirando e a gente ia dando, às vezes, aos pouquinhos, né? Então, tinha que esgotar Uhum. antes do leite para depois poder dar para ela não se engasgar. Porque tinha que ser em poucas quantidades, né? Guria, e quando a gente veio para Sim. casa, eu sei que eu tinha que contar ciclos, assim, sabe? Então, ela começava a mamar, eu cuidava as sugadas e tirava. Cuidava as sugadas. Gente, era um processo, Nossa. assim, ó, que Eles já esgotava, demoram sabe? muito para no começo, né? Já demoram, é. E assim, ó, por um lado, né, eu sei que tem todo esse lado ruim da pandemia, né, de tanta coisa que aconteceu, tantas pessoas que morreram e tal, mas assim, por um lado, eu dei graças a Deus que eu não podia receber visita, sabe? Porque, ai, eu não estava preparada para receber pitaco de novo, né? E era uma situação bem diferente, então, assim, eu sempre me foquei muito no que os médicos me orientavam.
né? E pelo fato de ser prematura, daí então isso me dava um pouco mais assim de segurança de quando as pessoas tentavam falar alguma coisa, daí eu, não, isso aqui o médico falou, então, né, a gente vai seguir o que eles sabem, estão mais acostumados a ver. E aí foi indo, sabe? E, tipo, o Rafa chupou o bico. E aí eu, no início eu não queria, mas depois eu vi que foi uma coisa que me ajudou bastante. A Lavínia eu queria que chupasse bico, porque tinha horas para se acalmar ela, sabe? E daí ela não pegou. Não pegou nem Não mamadeira, pegou. nem bico, nem nada. Então, assim, ó, uma criança totalmente diferente da outra, sabe? E aí, às vezes, tu ter uma pessoa ali do teu lado que te ajuda, sabe? O próprio marido, assim, não tô nem falando de rede de apoio, né? Isso Sim. daí faz toda a diferença, porque tem horas e tem dias que tu não tá legal, que tu quer ficar só tu ali, e a criança, e deu, ou às vezes até sozinha, sabe? Que alguém repare a criança, que tu consiga ter aquele sono mais profundo, porque uma das coisas que mais, na primeira maternidade, assim, mais me afetou bastante foi a questão da privação de sono, né? Essa é a pior parte. É a pior parte, né? A pior parte. Porque, que nem assim, né? Quando o neném nasce ali, ah, tu vai concordar comigo, né? Tipo, o parto é mega cansativo, né? Muito cansativo. Te gasta uma energia absurda, né? Tu fica ali horas em trabalho de parto. E aí a criança nasce e tu não tem aquela coisa de tipo assim, vou dormir um pouquinho pra descansar. Tu nunca mais descansa, né? Simplesmente tu não descansa mais. É. E aí tu fica no hospital, aí tu vem pra casa, e aí, bom, a gente resolveu ficar, eu e meu marido, assim, a gente não pediu ajuda de ninguém, fomos eu e ele. E foi muito importante pra nós isso, sabe? Que a gente pegou junto, assim, sabe? Então, eu passei o meu primeiro mês, pra tu ter noção, dormindo sentada no sofá. Eu passava a noite inteira com ele, e aí o meu marido ficava, tipo assim, às vezes ele dava banho e ficava até 1, 2 da manhã pra eu poder dormir. Então, tipo, era o meu horário que eu dormia realmente. E aí depois eu levo, porque ele não ficava no berço. A gente tentava colocar, ele não ficava, sabe? Ele chorava, tinha que ser no colo. Então, a gente ficou o mês inteiro. Então, eu pegava ele, tipo, eu ficava das 2 até umas 9, 10 horas com ele, da manhã, assim. E aí meu marido acordava, ficava e eu ia dormindo. A gente foi revezando. Eu não sabia quando que era sábado, quando que era segunda. Eu não tinha noção de dias da semana, sabe? Eu não sabia quando que eu fiquei. Quantos dias? Eu não sei quantos dias eu fiquei sem lavar o cabelo, porque, tipo, eu tomava banho rápido, sabe? Por isso que eu digo que é Sim. muito intenso. E tu acha que tu nunca mais vai dormir na tua vida. Meu Deus, eu nunca mais vou dormir na minha vida. Eu sentia pânico, sabe? Porque uma coisa é quando tu é jovem, tu vai pra balada, tu bebe, vira a noite, né? Aí tu até Uhum. aguenta uns 2 dias, mas tu sabe que tu vai dormir. E com a maternidade, não tem essa. Tu não sabe quando é que tu vai dormir uma noite inteira, né? Tu Tanto tem que o que Caetano tá com aproveitar quando dá. 7 meses. Exatamente. Tanto que o Caetano tá com 7 meses e olha, uma noite inteira de sono, até hoje ele não dormiu. Tipo, ele acorda ainda pra mamar, mas claro, né? Que a gente consegue dormir, né? Então a gente bota ele dormir ali por umas 9h30, 10 horas. Aí ele vai até tipo 1, 2 da manhã. Aí ele acorda, mama. E assim vai, sabe? É 6 horas ele tá desperto e não tem o que fazer, né? Às vezes até a gente consegue botar ele dormir um pouquinho mais. Mas muda muito, né? E no primeiro mês, até tu se adaptar ao bebê, eu não tinha noção que isso também ia ser tão profundo, essa falta de sono, porque eu sempre dormi demais. Então, de toda a questão da maternidade ali, o que mais realmente para mim foi difícil foi a privação de sono, assim. Porque tu não É. dorme, tu não consegue dormir. É, e tu sabe que para mim, a Lavínia, ela teve refluxo, né? Então, Aham. meu Deus do céu, eu Irmão, precisei, assim, eu fiquei 3 meses com ela dormindo sentada no sofá, não. sabe? A minha sorte é que eu tinha, nesse ano que ela nasceu, no ano passado, né? Pouco antes dela nascer, assim, uns meses antes, eu troquei de sofá, sabe? Porque o meu tava ruim e tal. E daí eu comprei um daqueles que tu consegue se encostar, mas assim, ficar um pouco mais confortável, sabe? E Aham. espichar as pernas.
foi a minha sorte, porque a minha sala foi o meu quarto durante 3 meses. Eu não É. conseguia deixar ela nem no carrinho, porque o Rafael, no início, ele dormia no carrinho, né? E ela vinha Aham. assim, guria, eu colocava ela inclinada assim, ó. E ela tinha muito refluxo, sabe? E assim, ó, às vezes que eu tentava botar ela deitada do meu lado, com aqueles travesseiro rampa, sabe? Anti-refluxo e coisa e tal, a guria não adiantava. Eu me acordava com ela assim, engasgando, assim. Então, assim, ó, foi bem intenso. E por conta disso também eu sinto que quando ela nasceu, eu acho que meu puerpério se estendeu muito mais tempo, sabe? Porque, gente, era muita diferença, né? E aí, Sim. hoje ela dorme cedo, sabe? Hoje tá meio fora da rotina, assim, porque senão ela dorme, tipo, entre 6 horas, 7 horas ela dorme, né? E mesmo assim que ontem eu fiz ela dormir, não consegui fazer mais cedo, sabe? Ela acabou indo dormir mais tarde, mas tipo assim, às 6 horas da manhã ela tá acordada, né? É. Então, e eu não consigo fazer ela dormir mais depois. E durante o dia ela tá dormindo super pouco, assim, umas sonecas de 20 minutos no máximo, sabe? Nossa. Ela já tá com um ano Então, e... assim, a privação do sono pra mim foi bem punk também. Sim. Ela tá com um ano e quanto já, se? Ela tá com 1 ano e hoje é 7, né? Amanhã ela completa 1 ano e 4 meses. Mas Aham. daí, como ela nasceu 2 meses antes, eu tenho que corrigir a idade dela até 2 anos, né? Daí ela é como se ela tivesse com 1 ano e 2 meses daí. Ah, entendi. Sim, tem a idade corrigida, né? É verdade. E daí tem mais isso, sabe? Para questão Sim. assim de desenvolvimento motor, todas as outras coisas, sabe? Até os 2 anos de idade a gente tem que ir corrigindo a idade, né? Então, graças a Aham. Deus, ela tá bem de saúde, a gente tem que fazer acompanhamento com cardiologista, neuro, essas coisas assim, sabe? A Sim, fono, a gente sim, fez para poder. bastante. Fisioterapia também, né? Então foi toda uma realidade diferente. Mas graças a Deus ela tá bem assim de saúde, sabe? Não Ah, foi um graças susto a Deus. grande, mas ela tá super bem, assim. Ai, que coisa boa, né? Eu digo que acho que o mantra da mãe é vai passar, né? Como eu Vai me agarrava passar. nisso, tipo, vai passar, vai passar. Porque É, eu lembro que quando eu ganhei o Caetano ali, como eu pesquisava mães, sabe? Só pra ver que eu não era a única passando por aquilo. Só pra ver que eu não era a única pessoa no mundo que não tava dormindo, porque era assim que eu me sentia. Parecia que só eu que não dormia, só eu que tinha vontade de chorar às vezes, sabe? Então, eu que tu sim. poder acompanhar outras pessoas que estão passando pelo mesmo momento do que tu, te ajuda demais. Eu me apeguei muito nisso, né? Alguém que tava, tipo assim, eu procurava perfis na internet pra ver, pedir ajuda, tu também várias vezes, né? Te ligava, pedia, ai, o que tu fez, né? Quando acontecia tal coisa, algumas amigas também, pra gente chorar junto, porque senão parece que é só contigo, tu que tá passando por aquilo. É, Eu acho que é é, importante a gente e, falar sobre isso também, né? e é bem aquilo que tu falou ali no início, né? Tem muitos perfis, assim, que eles romantizam muito a maternidade. Sim, é uma coisa Sim, maravilhosa. Eu digo assim que é a melhor coisa do mundo. O sentimento é muito grande, né? Depois é que muito tu é grande. mãe, assim, o teu foco muda total. Só que eu, para todas as minhas amigas, depois que eu me tornei mãe, eu sempre digo, olha, tem a parte boa, mas tem aquela parte lá que ninguém fala, assim, abertamente ao público, que é a parte da privação do sono, né? Que é a parte das vezes tu não dá conta das coisas. E a gente não consegue dar conta, sabe? Se tu é uma pessoa assim que tu tem a casa extremamente organizada, que tu tá sempre ali limpando e fazendo tudo, quando tu te torna mãe, esquece, vai por água abaixo. Tu mal às vezes tem tempo de tomar um banho relaxada, né? Conseguir trocar de roupa. Às vezes, quantos dias eu fiquei assim, direto de pijama, porque não dava tempo, sabe? É uma realidade muito diferente, né? E assim, uma das coisas que eu acho que mais impacta para a mulher é o fato de, sim, a gente se torna mãe, né? Eu sou a mãe da Lavínia, a mãe do Rafael, tu é a mãe do Caetano, mas e a Cibele, quem quer?
sabe? E a Aham. Fernanda, aonde que tá a Fernanda? Aquela Fernanda que existia antes, sabe? Eu acho que falta muito isso, muito suporte nessa área, em vários perfis, assim, que eu vejo, né? E que às vezes é bom quando tu encontra uma rede de apoio das mães, sabe? Que nem eu tenho a Gabi Bicinha, que ela tem um grupo lá que as mães se apoiam bastante. E, gente, como faz a diferença, sabe? Porque a gente Nossa, vê que muita tudo que a diferença. gente passa só muda de endereço, sabe? E Exato. isso te conforta um pouco, porque tu vê que às vezes, nossa, tu ir fazer uma unha, ou tu ir ficar umas 2 horas sozinha, sabe? É uma coisa que faz muito bem para ti como mãe, para te aliviar um pouco daquela rotina, assim, né? Exatamente. Não, eu acho que é bem isso que tu falou. Quem que é a mulher que tá de trás da mãe, sabe? Porque a gente realmente, e ainda mais quem amamenta, né? Livre demanda exclusivo, né? É doação total, né? Eu levei acho que uns 5 meses para conseguir fazer minha unha, sabe? Eu lembro que era assim, tipo, um dia eu fazia cutícula, no outro eu lixava, aí quando eu ia pintar tinha que fazer tudo de novo, sabe? Era mais ou menos assim. Porque não dá tempo, né? E tu vê que tem outras mães que passam pela mesma coisa. Bom, eu lembro que teve um dia que o Caetano tava berrando, assim, né? Berrando, berrando. E eu não conseguia acalmar ele. Eu comecei a chorar. Aí chegou o meu marido e disse, tá, me dá ele aqui, vai descansar um pouco, sabe? Tipo, Sim. porque... É, E é muito importante ter um parceiro legal do lado nesse momento, né? Eu acho que faz toda a diferença alguém que pegue junto, sabe? Porque já é tudo muito sobrecarregado para a mãe, né? Então, ter alguém que pega junto do teu lado faz muita diferença, tem esse apoio, né? Os primeiros 30 dias ali que o Caetano nasceu, meu marido tirou férias, enfim, ficou, e eu digo que, nossa, foi crucial para mim poder me recuperar, sabe? De tudo, né? Então, sim. ele tava ali sempre comigo, tipo, ele deixava o descanso, ele fazia, a gente fazia almoço, ele preparava tudo, sabe? E às vezes é justamente isso. E quando a gente fala em rede de apoio, agora até puxando o gancho ali do teu assunto, do teu conhecido que veio ali pegar o Rafael e querer te dizer como se faz, às vezes a rede de apoio, né, ela vem para querer cuidar da criança. Mas não é o que a gente precisa, a gente quer cuidar da criança. Se tu vem me visitar, É, pô, lava minha louça, sabe? Limpa minha casa, faz alguma coisa que é o que a gente é, precisa, sabe? A gente precisa é, cuidar do filho, mas tem todo o resto ali, né? sim, tem que cuidar da mãe também, né? Porque se a mãe não tá bem, a criança não vai estar bem. E Exatamente. até principalmente a questão do sono, assim, que se a gente se priva do sono, acaba não conseguindo produzir o leite materno, sabe? Então, é bem isso. Ah, vem aqui me fazer uma rede de apoio, então vai lavar uma roupa, vai fazer alguma outra coisa, né? Porque a criança tu só quer um momento de estar ali, cuidar e não ter que se preocupar com outras coisas, né? Exatamente, exatamente. Então, acho que é bem importante isso, assim. A mãe tá bem, principalmente, assim, porque, querendo ou não, é a gente que passa a maior parte do tempo com a criança, né? Por mais, tipo assim, eu não, nossa, meu marido, assim, ó, 100% pra ele é um baita paizão, sempre, sempre, assim, ó, tudo, sempre tá junto, acompanha todas as consultas do pediatra, acorda junto comigo, sabe? Pega ele às vezes de madrugada. Isso é muito importante, sabe? Mas querendo ou não, a mãe tem, que nem a gente diz, a mãe tem a teta ali, né? Então a criança é o que a criança quer, né? Às vezes não, por mais que tenha alguém pegando junto contigo, tu é a mãe, é tu que vai se desgastar mais, né? Não adianta. É. O meu marido também, ele me ajuda bastante, sabe? Ele, na verdade, assim, ó, quando ela ficou no hospital, ele não podia pegar ela, sabe? Ele só pegou Sim. uma vez lá, que deixaram. Então, quando a gente veio pra É que tinha toda a casa, eles função tinham da pandemia também, né? Assim, e toda a também a função questão da de pandemia. prematuro, né? Tipo assim, nós dois não podia ficar junto na UTI pra ver ele, sabe? Tinha que ser um de cada Isso. vez. E aí, assim, quando a gente chegou em casa, que eu pedi às vezes para ele ficar com ela e coisa, ele não sabia como pegar, e ela era muito pequenininha, sabe? Gente, daí, tipo assim, os sinais de que se ela não estava saturando direito, que eu tive que aprender
longe das máquinas, né? Porque uma coisa é quando tu tá lá, tem as máquinas do lado e vai apitando ali, e aí tu já vê que a criança não tá saturando direito. Mas aí eu tive que aprender a Nossa. conhecer ela, sabe? Daí às vezes eu chegava, eu tava com ela em casa, assim, e aí ele tava ali, e eu chamava ele desesperada, porque eu via que ela não tava conseguindo respirar direito, sabe? Porque começava a roxear tudo, Aham. né? Gente, foi muito intenso. Daí, assim, o bom, por um lado, dele não conhecer totalmente ela, porque daí ele não se apavorava junto comigo, sabe? Ele tentava me acalmar, né? Só que, ai, Sim. guria, era punk, assim, mas pelo menos, tipo, ele fazia as outras coisas tudo e eu ficava mais com ela, sabe? Aham. Então, É, não até adianta, hoje, né? né? Hoje ele já tá bem mais acostumado, ele fica com ela sozinho também, assim, sabe? Mas eu vou te dizer, assim, que levou muito tempo, sabe? Pra ele conseguir conhecer melhor ela, conseguir ver os sinais, assim, sabe? Porque, afinal de contas, né? Ele demorou a ter essa experiência de pai com ela, né? Sim, mas por todo o histórico de vocês ali, né? É, né? Mas pelo menos ele tinha o Rafa também, então só de estar cuidando, dando atenção pra ele já ajudava um monte, né? Sim. Nossa, Mas é bem isso. imagina. É muito bom, assim, ser mãe e tal, mas tem todos esses desafios, assim, que só vivendo para saber, né? Por Só mais que viver. tu leia, por mais que tu estude, na realidade é uma coisa bem intensa. É. E tu sabe que uma coisa que as pessoas elas esquecem desses momentos tão intensos com o passar do tempo. Porque às É, vezes eu conversava com as pessoas que já tiveram filhos, que eram mais velhos, e elas, não, mas ele dormia. Eu disse, gente, vocês esqueceram, vocês não lembram mais, vocês lembram mais. Porque são momentos, assim, que é só tu vivendo pra estar ali, né? Aquela intensidade, né? E hoje, eu lembro que foi difícil, mas eu não tenho mais aquela sensação de quão intenso foi, sabe? E não faz muito tempo, né? Então as pessoas, elas não, esquecem com o passar do tempo como que esquece. foi difícil estar passando por aquilo, né? Mas eu, com 6 anos e pouco de diferença, eu esqueci muita coisa. Eu não consigo, uma coisa assim, tipo, ela vinha para trocar, é uma luta, sabe? Ela foge. E, gente, eu não lembro de ser assim com o Rafa, né? Tipo, ela é mais agitada que ele, sabe? Ela é mais curiosa, Uhum. assim, de querer mexer nas coisas e tal. Ele não era tanto. Mas, assim, a gente esquece muita coisa. No início, assim, até pelo fato dela ser bem pequenininha, tinha medo de pegar, não sabia mais pegar direito, sabe? Ai, e aí eu fico pensando, né, o tempo que faz, que às vezes nossas mães tiveram filhos e tal, e aí naquela época era tudo aqui, ó, não se tinha rede de apoio, né? Exato. Então, como as coisas vão mudando, e daí, tipo, a mulher tem que dar conta de tudo, tem que dar conta da casa e mais da criança, e o quanto elas eram cobradas pela sociedade, né? E hoje em dia a gente também é, porque daí, além de dar conta da casa, do filho, tem que trabalhar, tem que isso, tem que um monte de coisas, sabe? E Exato, as pessoas exato. param um pouco para olhar para isso, né? Como é que aquela mãe está se Sim, sentindo, porque ela tem que trabalhar, sabe, a primeira coisa, às vezes as pessoas vêm a criticar, né? Por que que ela tá fazendo exato. assim, sabe? Mas ninguém para conversar com ela para ver se ela não tá precisando de um apoio, uma coisa assim, né? Para entender, né? Eu acho que por isso até que existiu muito depressão pós-parto, né? Porque é uma cobrança absurda das pessoas. Se tu tá amamentando direito, se teu filho tá engordando, se não sei, né? Sim. O Caetano, por exemplo, ele é um bebê magro, ele não é um bebê gordinho. Mas é o biotipo dele, entende? Então, não tem como comparar ele a uma criança mais gordinha. Daí até a nossa pediatra disse, deixa ele assim, né? Tá tudo certo, ele é o biotipo dele, né? Porque as pessoas têm uma cobrança dos bebês serem gordos, né? Ser Uhum. saudável, o bebê tem que ser gordinho. Aí depois passa a Sim. adolescência inteira da criança ali porque ela tá gordinha. Não, porque tu tem que ser magro, sabe? Então, É, é muita é cobrança, bem é isso. muita coisa assim, sabe? Tipo, que as pessoas cobram porque existia um padrão uma vez e hoje não é mais assim, né? Então, acho que o estudo, a busca da informação, ela vem para quebrar muita coisa, né? Que vem sido seguida porque um dia alguém falou e não é bem assim, né? Existe todo
uma questão se o bebê tá bem, se o bebê é saudável, que bebê gordinho não é Não. sinônimo de saúde, né? Então tem tudo isso também. É bem isso. E outra, né, quando eles começam a gatinhar ou caminhar, eles perdem bastante peso também. Então, Sim. né, e hoje em dia a questão da introdução alimentar é bem diferente. Eu digo de 7 anos para cá, porque, tipo, que nem com o Rafael, eu tinha que triturar algumas coisas, tinha que amassar, sabe? E agora já com a Lavínia é um outro método, né, do BLW de ter que se incentivar daí, então tive toda uma função com isso também, porque ela não tinha todos os sinais de prontidão, sabe? E foi uma Uhum. coisa muito diferente da outra, então as coisas vão se aperfeiçoando, né? Exato, E tem mais estudos justamente para isso, para estar dando um norte para as mães que estão surgindo aí, porque é muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Às vezes tu não tem tempo nem de respirar direito, né? Quem dirá de estar fazendo todos os protocolos que a sociedade, digamos assim, cobra da gente, né? é É, verdade. é Verdade. bem isso. Então tá, Cia, Mas acho que já está quase dando o nosso tempo aqui. tá dando quase Passou o nosso rápido. tempo, passou rápido. Quero te agradecer por ter aceito o convite, né? Super E agradeço. desejar um bom maternar para ti, Para você que também. cada fase é uma fase bem diferente, bem boa. Aproveita para curtir muito, porque quando vê passa muito rápido. Faça mesmo. E convidar também a quem assistiu a live aí, né, para comentar, se quiser ver mais algum assunto, né? Acho que a gente pode fazer mais uma live aí falando só sobre parto e também só sobre puerpério, né? Eu acho Sim. que vai ajudar bastante gente aí também. Hoje a conversa foi muito boa, fluiu muito bem. E tenho certeza aí que a gente acabou ajudando alguém que deve estar passando pela mesma coisa agora. Ou alguém que vai assistir depois também, alguma amiga que está grávida aí pela primeira vez, que está tendo essa experiência, né, para não se sentir desamparada, Exato. porque só muda de endereço. Em todos os lugares é bem parecida a situação. É verdade. Então, vai passar, né? Só isso, manta, mãe, vai passar. Esse é o que vai passar. É. Então tá, Fer, boa noite. Obrigada. Obrigada, boa noite. Um Fiquem beijo. bem, então. Um Vocês beijo. também. Tchau. Tchau.